Bom dia a todos. Em minha visão, esse tema a ser abordado é de grande relevância no cotidiano do cirurgião de coluna, pois na literatura não há um consenso universal sobre o melhor manejo nas fraturas em explosão da coluna tóraco-lombar. E esse trabalho visa confrontar a eficácia da artrodese posterior longa com a fixação posterior curta e fixação anterior. Então, o objetivo do trabalho é mostrar a eficácia da artrodese longa via posterior, que consiste na fixação de parafusos pediculares, 2 níveis acima e 2 níveis abaixo do nível fraturado, associado a uma laminectomia neste nível. As fraturas que estão incluídas nesse trabalho, de acordo com a classificação do A-Spine, que é mais utilizada no momento, é a do tipo A3, que consiste na fratura de uma placa terminal, seja superior ou inferior, com invasão no canal medular. A A4, que é a fratura das 2 placas terminais com invasão no canal medular. Dennis, em 1983, ele classificou as fraturas em explosão como instáveis, quando as mesmas apresentavam as seguintes características: uma perda maior do que 50% da altura do corpo vertebral, uma invasão de canal medular maior do que 50%, paciente com déficit neurológico e uma angulação cifótica maior que 25 a 30 graus. No trabalho, a metodologia foi uma análise retrospectiva pessoal dos pacientes submetidos à artrodese longa, devido a essas fraturas em explosão, no período de 2010 a 2018, incluindo os pacientes da rede privada e pública. E foram, desses 31 pacientes, a grande maioria do sexo masculino, cerca de 71%, 22 casos. Os corpos vertebrais mais acometidos foram L1 e T12, o que vai de encontro com a literatura, devido à transmissão de força, energia de uma coluna mais estável para uma coluna mais flexível. A queda foi a principal causa das fraturas em explosão, 22 casos, cerca de 71%. 22 pacientes foram admitidos em Frankel-E e 9 pacientes com déficit neurológico. O que chama a atenção é que todos os pacientes com uma paresia incompleta obtiveram melhora após a realização do procedimento cirúrgico. Então, dos 9 pacientes com déficit neurológico, 5 obtiveram melhora. Os que mantiveram a paraplegia foram os pacientes admitidos em Frankel-A. A principal complicação foi a infecção, cerca de 15% dos casos, o que está associado na literatura que um paciente politraumatizado, ele tem uma chance maior de entre 10% a 15% do que um paciente ISO que vai realizar um procedimento eletivo. Essa é uma tomografia de controle, 2 níveis acima, 2 níveis abaixo, raio-x, 2 níveis acima, 2 níveis abaixo, com laminectomia associada no nível. Então, a conclusão é que dos 31 casos, apenas um teve uma falha do sistema de artrodese posterior longo. Essa é uma tabela de M-Comark, na qual tem mais o intuito de selecionar os pacientes com indicação de uma fixação posterior curta. Ele leva em consideração o colapso sagital, o deslocamento e a correção. Quando tem um score menor ou igual a 6, é um candidato a uma fixação posterior curta. Porém, a desvantagem da fixação posterior curta é que quando tem uma grande cominução do fragmento, isso não cria-se um suporte anterior adequado, criando-se um braço de alavanca e, consequentemente, falha do sistema. Enquanto que a fixação anterior, somos dependentes de um cirurgião de acesso experiente, tem alta mortalidade, lesões viscerais e vasculares. Enquanto que a fixação posterior longa, além da sua eficácia, é uma via de acesso comum a todos nós. E aí é o gráfico na qual o nosso trabalho tivemos uma falha de 3,23% em comparação com o que é descrito na literatura em trabalhos, uma fixação anterior com falha de 6%, uma fixação posterior curta com falha de 20%. O que podemos concluir que a fixação posterior longa é sim eficaz no tratamento das fraturas em explosão da coluna tóraco-lombar.